nós estamos vendo aqui, né, convecção. Convecção é o que acontece entre uma superfície sólida e um fluido. Tá? Então, quando nós temos uma velocidade no escoamento do fluido, e aí, então nós vamos ter, quando a gente tem uma velocidade, aí nós vamos ter uma camada limite de velocidade, onde vai ter um gradiente de velocidade dentro da camada de limite, certo? Isso aí vai gerar um coeficiente de atrito, tá? Consequentemente, uma tensão de cisalhamento, ok? Se além da velocidade houver uma diferença de temperatura entre a placa e o fluido, tá? Entre a superfície e o fluido, então, nós vamos ter uma camada limite térmica relacionada à temperatura. Haverá um gradiente de temperatura dentro da camada limite. Tá? Isso aí a gente vai induzir ao cálculo do coeficiente de transferência de calor por convecção. Consequentemente, a gente consegue calcular uma taxa de transferência de calor por convecção. Se além da velocidade, além da diferença de temperatura, houver uma diferença de concentração entre o fluido, entre a corrente livre e a superfície, tá? Ou uma diferença de densidade, tá? Nós vamos ter então uma camada limite de concentração, tá? Um gradiente de concentração, ok? E aí nós vamos obter um coeficiente de transferência de massa, tá? Que possibilitará ou que vai resultar numa taxa de transferência de concentração ou de massa. Então, isso aqui é mais ou menos um pouco do resumo do que a gente viu ontem, uma parte, tá bom? Isso aqui que é importante vocês terem essa noção. Tem esse quadro na apostila, tá? Que eu vou mandar para vocês, eu ainda não mandei. Tá? Então, nós temos então, velocidade, temperatura, concentração, massa. Tá? Na velocidade, quem a gente primeiro precisa calcular é o número de Reynolds. Tá? E aí, a gente calcula o coeficiente de atrito, calcula a tensão de cisalhamento e aí a gente consegue calcular a força de arrasto. Quando tem temperatura, nós temos que calcular o número de Reynolds, tá? E aí nós vamos calcular o número de Nusselt, ao invés do coeficiente de atrito. Vamos calcular um coeficiente de transferência de calor por convecção, e aí nós vamos calcular um fluxo de calor ou uma taxa de transferência de calor. Tá? Então, esse número de Nusselt está relacionado para calcular esse coeficiente convectivo que está relacionado com temperatura. Quando houver uma diferença de concentração ou de densidade, ou quando a gente estiver trabalhando com concentração massa, tá? Que é outro fenômeno que ocorre, tá? Nós vamos calcular o número de Reynolds, e aí nós vamos calcular o número de Sherwood, nós vamos calcular esse HM, que é o coeficiente de transferência de massa, e aí nós vamos calcular ou um fluxo molar ou um fluxo de massa, ou uma taxa de transferência molar ou uma taxa de transferência de massa. Tá? Claro, número de Nusselt, número de Sherwood, tá? Isso tudo é novo para vocês, ok? Tá? Mas isso aqui é a sequência, tá? De onde a gente tem que partir e onde a gente tem que chegar. Tá? Ainda vou mostrar mais algumas coisinhas, tá? E aí a gente vai falar sobre esses grupos adimensionais. Então, o número de Nusselt, ele é função do número de Reynolds e do número de Prandtl, né? Ou seja, está relacionando velocidade e temperatura. Tá bom? O número de Sherwood, ele relaciona o número de Reynolds e o número de Schmidt, ou seja, velocidade e concentração. Ok? Existe o outro lá, tá? Que eu comentei no finalzinho da aula, o número de Lewis, que é função do número de Schmidt e do número de Prandtl. Tá bom? Mas esse não é tão usado como esses outros aqui. Tá? Não que não seja usado. Bom,
Esse é mais ou menos um resumo da aula passada, nem falei das equações diferenciais, mas vamos lá. Vamos entender um pouco esses grupos adimensionais. Então, ó, o primeiro deles é o número de Reynolds, você já conhece, tá? Que você já viu em mecânica dos fluidos, ok? O número de Reynolds ele mede a razão entre a força de inércia e a força viscosa. Tá? Por que isso? Porque você tem um escoamento. Tem uma velocidade que está desse escoamento, seja dentro do cubo, seja sobre uma superfície externa, tá? Então você tem a velocidade que está relacionada com essa força de inércia. E a força viscosa está relacionada com a viscosidade do fluido. Okay? Então, esse aqui é um grupo dimensional importante, é o número de Reynolds, que é o primeiro a ser calculado, seja para o caso de velocidade, seja para o caso de temperatura, ou seja para o caso de concentração. Bom, nós temos o número de Prandtl, tá? Esse PR aqui, né? Que é a razão entre a difusividade da quantidade de movimento linear e a difusividade térmica, ou seja, é unir sobre o alfa. O alfa vocês já conhecem, esse Mi também, mas eu sei que às vezes é mais difícil, né? Mas ele é a viscosidade dinâmica dividida pelo ρ, que está aqui, ó, nessa primeira equação do Reynolds, né? Esse Mi é esse Mi dividido por ρ, bom? E esse alfa, né, que a gente já estudou isso em condição, ele é o K sobre você T, tá? Que lá tem lá em condição tem um significado, aqui ele tem outro significado. Tá? De um modo geral, esse número de Prandtl, ele mede como a camada limite da quantidade da velocidade se desenvolve em relação à camada limite de temperatura. Tá? Em cima é a camada limite de velocidade, embaixo é a camada limite de temperatura. Por isso que é chamado de difusividade da quantidade de movimento linear e a difusividade térmica, ok? E ele entra no cálculo do número de Nusselt, que vai calcular o coeficiente convectivo, HC. Então, por isso que eu coloquei ele aqui, ó, o número de Nusselt é função do número de Reynolds em função do número de Prandtl, que vai ser útil para calcular esse HC, que a gente vai calcular a taxa de transferência de calor. Tá? Bom, nós temos um outro grupo adimensional, que é o número de Schmidt, que é a razão entre a difusividade da quantidade de movimento linear e a difusividade mássica. Tá? Ou seja, tá? É esse Mi sobre esse DAB. Esse DAB é um coeficiente de difusão binária, é como uma substância A se difunde numa substância B, né? Então ele mede essa velocidade. Mas aqui os dois medem como a camada limite de velocidade se relaciona com a camada limite de concentração, e ele fala quanto que uma é mais veloz que a outra. O número de Lewis, tá, é a razão entre a difusividade térmica e a difusividade de massa. Ou seja, ele relaciona como a camada limite térmica se desenvolve em relação à camada limite de concentração. Ok? Então, são esses parâmetros que serão usados para o cálculo do número de Nusselt e do número de Sherwood. Tá? Que estão aqui, ó, o número de Nusselt e o número de Sherwood. Lembrando que o número de Nusselt vai permitir calcular a taxa de transferência de calor. O número de Sherwood vai permitir calcular a taxa de transferência de massa. Bom, e o outro grupo dimensional é o coeficiente de atrito, né? Ele já é adimensional, é a razão entre a tensão de cisalhamento e a energia cinética do fluido. Ok? Resfriamento evaporativo. Tá? Então, ó,
Esse resfriamento evaporativo, né, ele só tem sentido, tá, quando você tem uma placa, você tem uma camada de líquido, tá, aqui está exagerado, claro, né, da espécie A, ok? É claro, depende, piscina, né, por exemplo, piscina evapora, né, então é função da velocidade, da temperatura e da diferença de concentração, tá? E aqui nós temos um escoamento de um gás, por exemplo, que é a espécie B. Tá? São duas espécies, é como se fosse aqui. Aqui é um fluido tipo A, aqui é um fluido tipo B. Tá? E aí nós temos aqui, temos um fluxo de calor de convecção vindo para essa camada. Aqui um fluxo de calor adicional, tá? Que entra aqui nessa camada de líquido. Né? Mais comum é ser um fluxo de calor por radiação. E aqui um fluxo de calor que evapora devido a essa entrada de fluxo de calor por convecção e esse adicionado. Tá? E aí, quando a gente faz o balanço, né, desses fluxos de calor, né, o que sai é igual ao que entra. Tá? Então, olha só voltando, né, ó, esse aqui é o evaporativo que está saindo, e os dois aqui nas extremidades são os que estão entrando. Então, esse calor evaporativo, ele é o de convecção mais o que é adicionado. Se o fluxo de calor adicionado for igual a zero, tá? Não vai ter esse aqui, esse último, então o fluxo de calor evaporativo é igual ao fluxo de calor por convecção. Tá? E aí, o fluxo de calor evaporativo, ou seja, ocorre numa mudança de fase de líquido para vapor, tá? É o fluxo de massa, tá? Esse M minúsculo, vezes o calor latente de vaporização, esse HLV, tá? Que é a entalpia do vapor menos a entalpia do vapor saturado menos a entalpia do líquido saturado. Tá? Então, esse é... Porque isso aqui, ó, esse líquido, para ele evaporar, por isso que chama resfriamento evaporativo, tá? E a espécie A tá passando de líquido para vapor, tá? Então está numa mudança de fase. E aí, esse calor evaporativo, tá, é dado por essa forma aqui, tá? O fluxo de massa vezes o calor latente de vaporização. E ó, o fluxo de massa é o coeficiente de transferência de massa, tá, por convecção, é o HM, vezes a diferença de densidade entre a densidade do fluido, tá, menos a densidade do fluido que tem na corrente livre lá do gás B lá. Ou seja, né, então essa diferença vai dar, isso aqui é o cálculo do fluxo de massa. É parecido com o fluxo de calor, né? O fluxo de calor é o HC vezes a diferença de temperatura. O fluxo de massa é o HM vezes a diferença de densidade, tá? Depois, mais para frente, antes de começar o exercício, eu tento fazer um novo resumo para vocês, para poder compreender um pouquinho melhor isso também. Bom, é óbvio que nós vamos jogar essa equação aqui, ó, aqui no lugar do Na2', e aí, ó, que vai ser jogado tudo isso aqui, isso, mas isso vai ser jogado aqui. E quem é o fluxo de calor por convecção? Tá? O fluxo de calor por convecção é o HC vezes T infinito menos o TS, tá? Supondo que a temperatura da corrente livre seja maior que a temperatura da placa, ok? Ó, tá vendo, ó? Lá era o fluxo de massa, que é fluxo de calor, tá? Ó, então ele vai ser jogado, ele está desse lado esquerdo, ele vem para cá, e o resto vai do outro lado. Esse HM vezes a diferença de densidade é o fluxo de massa. HC vezes a diferença de temperatura é o fluxo de calor, tá? Então o fluxo de calor ele é igual ao fluxo de massa vezes o calor latente de vaporização, esse HLV. Tá? E aí, ó, isolando a temperatura, tá? O HC passa dividindo, ok?
É claro que agora não dá para vocês saberem, mas HC sobre HM dá a definição, é essa condutividade térmica do fluido sobre o coeficiente de fusão binário dividido pelo número de Lewis elevado a N, e isso aqui tudo é ρ vezes Cp vezes o número de Lewis elevado a 1 menos N, fazendo os cálculos. Tá? Não precisa se preocupar de onde vem isso, mas vem das fórmulas. Okay? E aí nós vamos jogar na equação aqui em cima. Ok? Ó, nós jogamos temperatura, jogamos aqui na equação dessa relação aqui, ó, do HM sobre HC, tá? E aí nós vamos ter essa relação toda aqui, tá? O N vale 1/3, tá? Aquele N lá. A gente vai utilizar a equação dos gases ideais, ok? Pressão sobre densidade é a constante universal dos gases vezes a temperatura dividida pelo mol, e aí a densidade é isso aqui. E aí, tá? A gente joga tudo naquela equação anterior, jogando a equação dos gases ideais, tá? E aí nós vamos ter a pressão de saturação do líquido e aqui a pressão da corrente livre, tá? Então, ó, e aí a gente tem como avaliar a temperatura ou calcular alguma outra propriedade que precisa, né? Depende da propriedade que nós vamos calcular. E aí a gente tem as propriedades da espécie B, a densidade, calor específico, o número de Lewis, tá? Tudo avaliado na temperatura média. Ok?